O tema 6 fala sobre flor, fruto e semente. Nós conheceremos a flor e suas partes. O tema 6 está na página 395. A flor é indispensável na reprodução sexuada das angiospermas. As principais partes de uma flor são o cálice. Então, observem aqui na imagem, vai ajudar vocês a identificarem quando eu for falando. A corola, o androceu, o gineceu, o pedúnculo e o receptáculo floral. O cálice, ele é formado pelas folhas modificadas, geralmente verdes, chamadas de sépalas. Ela protege as partes internas da flor. A corola é formada por folhas modificadas, geralmente coloridas, chamadas de pétalas, que pode atrair animais polinizadores para a flor. O androceu é o órgão reprodutor masculino, composto por um ou mais estames. Cada estame é formado pela antera, que é a estrutura que produz os grãos de pólen. Então, a gente pode observar aqui, ó, os estames. E o filete, que é uma haste que sustenta a antera. O gineceu é o órgão reprodutor feminino, composto de um ovário e também dos carpelos. Cada carpelo é formado pelo estigma, estilete e ovário. Então, a gente pode observar aqui a formação do carpelo. O estigma é a extremidade superior do carpelo e produz um líquido que contribui para a fixação dos grãos de pólen. O estilete é o tubo que liga o estigma ao ovário. O ovário é uma dilatação na base do carpelo, onde são produzidos os gametas masculino e feminino. A haste que prende a flor ao ramo é o pedúnculo. E a extremidade na qual cálice, corola e androceu e gineceu se prendem é chamado de receptáculo floral. Então, aqui mostra todas as partes de uma flor. Então, um pouco mais próximo para a gente observar a imagem. Vamos à próxima parte. Vamos ver agora os frutos e suas partes. O fruto ele é um órgão exclusivo das angiospermas, geralmente formado a partir do desenvolvimento do ovário após a fecundação. E ele protege as sementes e pode auxiliar na dispersão. Geralmente os frutos são compostos de pericarpo e sementes. O pericarpo é a parte do fruto que se origina do ovário e que envolve as sementes. Ele pode ser dividido em 3 partes: o epicarpo, que é a casca, o mesocarpo, que é a camada intermediária, e o endocarpo, que envolve e protege a semente. Então, a gente vê as 3 partes aqui bem diferenciadas. Em alguns frutos, o endocarpo ele é rígido e forma um caroço, como na manga, por exemplo, e no pêssego. A semente forma-se pelo desenvolvimento do óvulo fecundado e abriga o embrião. Vocês já ouviram falar em frutos acessórios? Eles são formados pelo desenvolvimento de outras partes da flor que não o ovário. Por exemplo, o caju, a maçã, a pera e o morango são exemplos de frutos acessórios. A parte carnosa do caju é o resultado do desenvolvimento do pedúnculo floral. O fruto verdadeiro do caju é a castanha, que fica situada do lado externo da parte carnosa. Então, em um caju, tá? O fruto é a castanha. A parte suculenta e comestível da maçã, da pera e do morango é o resultado do desenvolvimento do receptáculo floral. O fruto verdadeiro da maçã e da pera é a região que reveste as sementes, é aquela parte central do fruto.
No caso do morango, os frutos verdadeiros se formam na superfície da parte suculenta, são aquelas bolinhas pretinhas, tá? Que tem o morango. Flores e frutos na economia. Vocês sabem que as flores e os frutos são bastante usados. Algumas flores, como alcachofra e couve-flor, elas são cultivadas por serem comestíveis. Outras, como lírio e orquídeas e rosas, são utilizadas na decoração. E há uma variedade imensa de frutos que são usados na alimentação, que são consumidos tanto ao natural como na forma de sucos, de sopas, de conservas, de geleias e de doces e também para outros usos. A semente também, também tem partes. Ela tem 3 estruturas principais, que é a casca, ou tegumento, endosperma, ou albume, e o embrião. A casca é o envoltório rígido que protege o embrião. O endosperma contém açúcares, óleos e proteínas que vão nutrir o embrião. E o embrião dará origem a uma nova planta. Nele encontramos uma raiz embrionária radícula e 1 ou 2 cotilédones, que são as folhas embrionárias. Então, aqui está mostrando um exemplo do cotilédone. A função dos cotilédones é fornecer nutrientes à planta jovem no início de seu desenvolvimento. Algumas plantas, como arroz, trigo e milho, têm apenas um cotilédone na semente. Outras, como feijão e café e amendoim, têm 2 cotilédones. Para que esse ciclo reprodutivo da planta ocorra, ou seja, para que a semente possa se desenvolver e crescer, a dispersão é uma parte bastante importante, que é o transporte da semente para longe da planta que a originou. Essas sementes que germinam longe da planta não competem com a planta original, por luz, por exemplo, por água, por nutrientes, e se propagam em novas áreas. Os agentes de dispersão podem ser vento, pode ser água e pode ser os animais. E algumas vezes essas sementes elas são dispersas pelo próprio fruto que as contém. Aqui está mostrando um exemplo da semente do ipê, que ela parece uma penazinha, ela é bem levezinha. Depois que ela abre e ela se dispersa, ela consegue voando para se fixar em qualquer solo, substrato e começar a se desenvolver. Ela é bastante leve. Essa imagem ela dá uma noção do desenvolvimento de um pé de feijão que a gente já conhece. Quando a semente ela encontra condições adequadas de luminosidade, umidade e temperatura, a dormência termina e ocorre a germinação. E esse processo ocorre em etapas. Primeiro a semente ela absorve água do ambiente e incha até a casca se romper. Então o embrião desenvolve radícula, que logo se diferencia em raiz, estrutura responsável pela fixação da planta e também pela absorção de água e sais minerais. E as reservas nutritivas presentes nos cotilédones, elas são usadas para o crescimento inicial da planta, até que as folhas surjam e possam realizar fotossíntese. Atualmente, cerca de 65% dos alimentos produzidos no mundo são diretamente vem de sementes e também sementes de cereais como milho, trigo, arroz, feijão e sementes de leguminosas, tá? Como ervilha, amendoim, soja, e são muito usadas como alimento ou para a produção de óleos. Outros alimentos também são produzidos com sementes. O café que bebemos ele é obtido de sementes do cafeeiro. O chocolate é feito com sementes de cacau. As sementes comercializadas com plantio geralmente sofrem tratamento para garantir a germinação, e elas costumam ser impróprias para o consumo humano e de outros animais. Então, a gente finaliza mais um capítulo e vamos agora à atividade. A atividade dessa semana está na página 399 e vocês vão responder as atividades do 1 ao 10, tá? Lendo com atenção e respondendo, tá? Relacionados aos temas que nós vimos na aula de hoje, do temas 4, 5 e 6, temas 4 a 6, tá?
começam com as folhas e finalizam com as sementes, tá? Então, boa semana para vocês e até a próxima aula.